Você pode silenciar 50 sábios com um único fato, mas não pode calar um idiota nem com 50 verdades. Essa frase ecoa como um grito de socorro em meio ao colapso silencioso da razão humana. E se a maior ameaça da nossa era não for a ignorância, mas a ilusão de saber? E se estivermos nos afogando em um mar de informações, enquanto morremos de sede por sabedoria? Imagine uma sociedade onde opiniões carregam mais peso que evidências, onde o que impacta emocionalmente vence o que faz sentido, onde o sentir se torna justificativa e o aproveitar substitui refletir. Nós estamos vivendo essa sociedade e estamos criando, e sem perceber, a geração mais estúpida. Não digo estúpida como insulto gratuito, mas como sintoma. Um povo que delegou a própria capacidade de pensar, que prefere ecoar frases prontas do que questionar, que reage antes de considerar. Mas por que isso está acontecendo? Hoje, vamos mergulhar nessa tragédia oculta. Entender como chegamos aqui, o que perdemos no caminho e, mais importante, como podemos reacender o fogo da reflexão. Prepare-se. O que vem a seguir pode abalar sua visão de mundo. Você pensa, mas será que pensa criticamente? O pensamento crítico, a maior conquista da mente humana, está morrendo. E talvez levando consigo nossa capacidade de viver uma vida lúcida. Pensamento crítico é o hábito disciplinado de questionar suposições, buscar evidências, pesar hipóteses e aplicar a razão com humildade. É o oposto de aceitar ingenuamente, é desconfiar até que a justificativa se torne clara. A filosofia ocidental deve muito a um homem que não escreveu nada, mas mudou tudo. Sócrates. Enquanto os atenienses se encantavam com discursos bonitos e opiniões certeiras, Sócrates fazia o oposto. Ele duvidava, questionava, desconstruía. A única coisa que sei é que nada sei. Essa frase não é uma ironia, é um ponto de partida. É o reconhecimento de que todo conhecimento começa com a humildade intelectual. Sócrates andava pelas ruas de Atenas perguntando coisas simples, mas devastadoras. Seu método era o do incômodo, o método socrático, um diálogo que, em vez de afirmar, escava. Revela os alicerces podres sobre os quais erguemos nossas certezas. E por isso, ele foi condenado à morte. Acusado de corromper a juventude e questionar os deuses, Sócrates morreu em nome de um princípio: pensar por si mesmo. Após sua morte, seu discípulo Platão deu continuidade à missão, e por meio dele, o pensamento crítico ganhou forma metafísica: distinguir opinião de conhecimento verdadeiro. Platão nos convidava a sair da caverna, uma metáfora para a ignorância coletiva, e buscar a luz da verdade mesmo que ela cegue a princípio. Aristóteles, por sua vez, formalizou a lógica. Ele queria que aprendêssemos a raciocinar com estrutura, como arquitetos da mente. Mas o pensamento crítico não ficou confinado à Grécia. No Iluminismo, muitos séculos depois, ele voltou com força. Kant escreveu: o Iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. E completou com seu lema: sapere aude, ouse saber. Ou seja, ouse pensar por si, ouse discordar, ouse desconfiar até mesmo de suas ideias mais queridas. Pensadores como Voltaire, Rousseau, Hume e Descartes defenderam o mesmo princípio, que a razão não é luxo, é necessidade, e que a dúvida é o início da sabedoria. Em essência, pensar criticamente é um exercício de higiene mental. É como limpar a lente antes de olhar o mundo. É questionar os próprios filtros, os próprios impulsos,
os próprios instintos. Por isso, não é natural. O pensamento crítico se opõe ao dogma, à pressa, ao fanatismo. Ele é o solo onde a ciência cresce, onde a democracia respira, onde a liberdade se sustenta. E por isso sempre esteve em risco, porque ele incomoda, porque ele confronta o status quo. Durante séculos, ser crítico era um elogio, era sinal de inteligência, de sofisticação, de lucidez. Professores formavam alunos para pensar por si, jornais ensinavam a cruzar informações, famílias debatiam ideias com civilidade, mas algo mudou. O pensamento crítico não desapareceu de repente. Ele adoeceu, foi enfraquecido aos poucos. E isso começou com o que parecia uma dádiva. Acesso à informação, tecnologias cognitivas, tudo apontava para uma era de mentes mais lúcidas. Mas algo inesperado aconteceu. Não nos tornamos mais sábios. Nos tornamos mais rápidos, mais impacientes, mais reativos, mais rasos. Hoje, quem molda o pensamento das massas não são mais os filósofos, cientistas ou educadores. São comunicadores, carismáticos, pessoas que sabem como falar, mas não necessariamente o que falar. Elas não formam mentes, formam seguidores e quanto mais polêmicos, mais famosos. Quanto mais extremos, mais lucrativos. A razão não tem espaço num palco onde reina o espetáculo. Vivemos o paradoxo moderno. Temos mais acesso à informação do que qualquer geração anterior e menos capacidade de filtrar, compreender e refletir. Cada feed é um desfile de estímulos. Cada clique é uma microdescarga de dopamina. Mas o que isso tem a ver com o pensamento crítico? Tudo. Pensar criticamente exige tempo, atenção, espaço mental e estamos mentalmente saturados. O cérebro humano evoluiu para lidar com ameaças imediatas, decisões rápidas, padrões simples. Quando somos bombardeados por milhões de informações todos os dias, o que ele faz? Cria atalhos mentais, evita o esforço, procura o que é familiar, rápido, confortável. Esse processo foi descrito por Daniel Kahneman como 2 sistemas. Sistema 1. Rápido, intuitivo, automático. Sistema 2. Lento, analítico, deliberado, onde vive o pensamento crítico. Mas o sistema 2 é preguiçoso por natureza. E quanto mais vivemos em estado de urgência, menos ele aparece. A consequência? Estamos nos tornando ótimos em navegar superficialmente e péssimos em mergulhar profundamente. Por que pensar se o Google pensa por mim? Essa é a lógica implícita da era digital. Calculadoras, GPS, assistentes virtuais, resumos, vídeos explicativos. Tudo é projetado para substituir a reflexão, não para estimulá-la. Ao longo do tempo, começamos a desaprender a pensar. Não memorizamos, não raciocinamos, não investigamos. Sabemos onde encontrar a resposta, mas não sabemos o que ela realmente significa. Pesquisas recentes confirmam: pessoas que usam buscadores constantemente têm menor retenção de informações, menor habilidade argumentativa e maior dependência de fontes externas. Esse fenômeno tem nome: efeito Google, também chamado de amnésia digital. Você não precisa mais lembrar nada, basta lembrar onde encontrar. Mas isso enfraquece o músculo do pensamento crítico, porque pensar não é apenas ter dados, é processar, conectar, desconfiar, elaborar. Pensar exige lentidão, exige sentar em silêncio com uma dúvida, permitir que o desconforto de não saber amadureça em reflexão. Mas quem hoje tem esse tempo? Quem hoje aguenta ficar em dúvida sem correr para uma resposta pronta? A velocidade da internet nos treina a ser rápidos, mas não cuidadosos. E essa cultura da pressa criou um novo tipo de ser humano,
o impulsivo informado, alguém que sabe de tudo, mas entende quase nada. E o pior, esse tipo acredita que sabe mais do que realmente sabe. É o retrato perfeito do efeito Dunning-Kruger, um fenômeno psicológico em que os mais ignorantes são os mais confiantes. Eles sabem tão pouco que não sabem nem o quanto não sabem. Sua ignorância os protege da dúvida, e sua certeza destrói qualquer possibilidade de aprendizado. Imagine viver dentro de um espelho. Cada vez que você tenta observar o mundo, tudo que vê é o reflexo das suas próprias ideias. Essa é a realidade de milhões, talvez bilhões, de pessoas hoje. Vivem num ciclo invisível, viciado, confortável e perigosamente falso. Chamamos isso de viés de confirmação, uma falha cognitiva profunda, a tendência automática de aceitar apenas o que confirma nossas crenças e rejeitar o que desafia. Você acredita que escolhe suas ideias, mas na maioria das vezes, suas ideias escolhem você. Desde cedo, somos moldados por cultura, família, ideologia, religião, bolha social. Esses moldes criam lentes invisíveis, e tudo que você vê passa por essas lentes. Elas distorcem, reforçam, protegem o que você já acredita. Isso faz sentido, você diz. Mas, na verdade, o que você quer dizer é: isso se encaixa no que eu já penso. Se o viés de confirmação já era poderoso no cérebro analógico, na era digital, ele se tornou quase inescapável. Plataformas digitais recompensam seu viés. Quanto mais você clica, mais elas mostram aquilo que você já concorda. E o resultado? Você entra numa bolha de reforço, uma câmara de eco digital, onde suas opiniões não são questionadas, mas aplaudidas. E quando, por acaso, aparece algo diferente, você sente raiva, desprezo, rejeita sem pensar, porque seu cérebro aprendeu a associar discordância à ameaça. Imagine viver num lugar onde todas as suas frases são seguidas por perfeito, concordo 100%. Você falou tudo. No início, isso parece bom, mas com o tempo, algo morre dentro de você. Há dúvida. E sem dúvida, não há pensamento crítico. O viés de confirmação é confortável. Ele elimina o trabalho mental de reconsiderar, revisar e refutar. Afinal, pensar dói, mas confirmar alivia. E por isso, a maioria prefere alimentar o próprio ego do que fortalecer a própria razão. Se eu penso, logo estou certo. Não. Você apenas se acostumou a estar cercado por concordância. E quando alguém apresenta uma ideia contrária, sua reação não é: interessante, nunca pensei nisso. Mas sim, esse cara é vendido, alienado. O viés de confirmação é o cimento das tribos modernas. Todos criam narrativas próprias, e qualquer fato que as contradiga é tratado como ameaça existencial. Na tribo, o pensamento crítico morre, porque dentro dela, fazer perguntas soa como traição. Você não pode mais questionar sua ideologia, sua fé, seu líder, seu grupo, e assim viramos seguidores disfarçados de pensadores. O mais assustador do viés de confirmação não é que ele nos engana, é que ele nos transforma em cúmplices do nosso próprio auto-engano. É como se a mente criasse um sistema antivírus, mas que bloqueia a verdade e não o erro. Você vê apenas o que quer ver, ouve apenas o que quer ouvir e acredita apenas no que confirma sua zona de conforto intelectual. A consequência desse viés não é apenas individual, é coletiva. Vivemos numa sociedade onde o diálogo foi substituído por gritos. Ninguém escuta para compreender. As pessoas escutam para rebater. A polarização se retroalimenta. E no meio dela, a verdade morre sufocada. Como escapar desse ciclo? Não é simples.
porque pensar contra o próprio viés é como brigar com um espelho. Você terá que admitir que suas ideias favoritas podem estar erradas. Você terá que suportar a dor de ver sua identidade intelectual sendo reconstruída. Mas é só aí que o pensamento crítico nasce. Hoje, escolha uma ideia que você defende com paixão. Agora, investigue a melhor argumentação contrária a ela. Leia com honestidade. Procure entender antes de reagir. E depois, pergunte a si mesmo: e se eu estiver errado? Essa simples pergunta pode ser o início de uma nova forma de viver. Mais humilde, mais lúcida, mais livre. Vivemos em estado de alerta constante. A cada 5 minutos, algo exige nossa atenção. Uma notícia bombástica, uma crise global, uma nova verdade que vai mudar sua vida para sempre. Mas no fundo, é sempre a mesma coisa. Drama, ruído, exagero. O pensamento crítico não morre apenas por falta de reflexão. Ele morre asfixiado pela overdose de estímulo emocional. E o nome disso é sensacionalismo. A atenção virou o bem mais precioso do século XXI. E onde há escassez, há manipulação. Jornalistas, influencers, políticos, plataformas, todos disputam a moeda da sua atenção. E para consegui-la, eles aprenderam um truque antigo: mexer com suas emoções. Medo, raiva, indignação. Essas emoções capturam a mente mais rápido do que argumentos lógicos. Por isso, não basta mais informar. É preciso alarmar, chocar, escandalizar. Mas há um efeito colateral devastador nessa cultura. Quanto mais tudo é exagerado, menos você sente. Você vê um vídeo sobre guerra, muda para um meme, depois assiste um corte de podcast polêmico e termina o dia com um tutorial de 10 segundos sobre como ser milionário com 3 hábitos. Seu cérebro não tem mais tempo para processar. Não há espaço para digestão emocional. Resultado, você se torna emocionalmente saturado e intelectualmente apático. O sensacionalismo também alimenta a polarização ideológica. Narrativas políticas, sociais e culturais não são mais debatidas com dados, argumentos e abertura. Elas são vendidas como batalhas morais. Ou você é um dos nossos, ou está com os inimigos. Quem discorda de mim é burro, mal intencionado ou mau caráter. A verdade se torna irrelevante. O que importa é vencer a disputa emocional. Pensar criticamente é lidar com contradições. É reconhecer que um tema pode ter múltiplas facetas, que uma pessoa pode estar certa em algo e errada em outra. Mas o sensacionalismo não suporta nuance, porque nuance não vende. A complexidade não gera clique, o equilíbrio não viraliza, e assim o mundo é dividido em extremos simplistas, heróis ou vilões, verdade ou mentira, certo ou errado. O efeito disso tudo é devastador. Perdemos a paciência com a verdade. Ela é lenta, incômoda, cheia de camadas. Nos tornamos adictos à indignação. Sem uma crise por dia, sentimos tédio. Desconfiamos de tudo. E, ao mesmo tempo, acreditamos em qualquer coisa. Porque a emoção substituiu a verificação. O pensamento crítico não consegue florescer nesse solo, porque ele precisa de tempo, silêncio e coragem. E o sensacionalismo rouba os 3. Como resgatar o pensamento crítico quando tudo, absolutamente tudo, parece desenhado para matá-lo? Esse não é um convite à esperança fácil. É um chamado à disciplina mental, à rebeldia intelectual. Porque pensar criticamente hoje não é natural. É um ato de resistência. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Elas acordam, consomem conteúdo, formam opiniões, tomam decisões, sem nunca parar para perguntar:
Por que eu acredito nisso? Isso é verdade ou apenas familiar? Esse pensamento é meu ou foi implantado? Pensar criticamente começa a comparar. Antes de compartilhar, de reagir, de opinar, pause. O espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade e também onde nasce a lucidez. O pensamento crítico não é sobre ser cético com o mundo inteiro. É sobre ser cético com suas próprias certezas. Adote o hábito socrático. Pergunte mais do que afirma. Quando alguém diz algo impactante, ouça com a mente afiada. Qual a fonte? Qual o contexto? Isso pode ser interpretado de outro jeito? E quando você mesmo pensa algo, se pergunte: e se eu estiver errado? Essa simples pergunta pode te salvar da estupidez emocional. Você quer pensar melhor? Então saia do círculo que sempre te diz sim. Leia autores que pensam diferente de você. Consuma conteúdos fora do seu eixo ideológico. Converse com quem te incomoda intelectualmente. O objetivo não é concordar, é expandir. Você não fortalece o pensamento crítico ouvindo mais do mesmo. Você o fortalece entrando em contato com o desconfortável. O pensamento crítico não é um dom, é uma disciplina, um conjunto de hábitos, escolhas e posturas que precisam ser cultivados diariamente. Ele começa com humildade, cresce com prática e se sustenta com coragem. Coragem de ficar sozinho numa dúvida. Coragem de reconhecer um erro. Coragem de contrariar a própria tribo. Num mundo que vive no automático, pensar profundamente é um ato revolucionário. E a revolução começa com uma única pergunta: e se eu estiver errado? Você pode silenciar 50 sábios com um único fato, mas não pode calar um idiota nem com 50 verdades. Essa frase abre este vídeo e também o encerra. Mas agora ela tem outro peso, outro sabor, porque talvez pela primeira vez você tenha percebido algo desconfortável. O idiota pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, não por falta de inteligência, mas por excesso de certeza. Vivemos num tempo em que é fácil parecer sábio. Difícil é sustentar o silêncio da dúvida. Difícil é caminhar contra o algoritmo, contra a tribo, contra o ego. Se você chegou até aqui, há uma pergunta que precisa ser feita. Quantas das suas ideias resistiriam a uma investigação honesta? E se a resposta for poucas, então talvez hoje tenha sido o dia mais importante da sua vida. O dia em que você parou de repetir e que começou a pensar.